Bom dia, bom dia. Amados, o maná de hoje continua aqui no livro de Atos dos Apóstolos, que é tremendo. A conversão desses irmãos que tornaram cristãos pela pregação de Pedro, porque ali em Atos dos Apóstolos houve um grande avivamento, pela descida do Espírito Santo. Amados, quando a igreja realmente se une, na unidade do Espírito Santo vem o avivamento. Nós estamos necessitando novamente de presenciar isso em nosso meio, esse avivamento, essa unidade do corpo de Cristo. Ali, no início da igreja, no primórdio da igreja de Atos Apóstolos, havia unidade no corpo de Cristo. E essa unidade que precisa voltar a ter no corpo de Cristo, querido. Porque Jesus ele disse o seguinte, quando ele fez a pergunta aos discípulos, e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro respondendo disse, tu és o Filho de Deus. E Jesus fala, não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Tu és Pedro, e sobre essa pedra, não sobre Pedro, pedra não era o Pedro. Pedra é a palavra que foi liberada. Edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Jesus é o Senhor da igreja, meu irmão, minha irmã. Ele é Senhor da igreja. Portanto, não importa se tu é assembleiano, se é presbiteriano, se é uma igreja apostólica, se é uma batista. O importante, cada um está na sua visão, sim, na orientação que está ali da tua igreja, na visão da igreja, no estatuto da igreja, mas entendendo que somos o corpo de Cristo. A batista não é ninguém sozinha, a presbiteriana não é ninguém sozinha, as Assembleias de Deus não é ninguém sozinha, a Igreja Fonte da Vida não é ninguém sozinha. Nós temos que entender isso, que é através dessa unidade do corpo de Cristo, é que o próprio Deus vai acrescentar os que vão sendo salvos, e vem o avivamento, e vem a unidade do corpo. É a família de Deus, a igreja é a família de Deus sobre a terra. Então nós temos que entender isso, nós temos nossa família carne, mas temos nossa família que é o corpo de Cristo, é a unidade. Então nós precisamos ter esse entendimento, queridos. E aqui no livro de Atos Apóstolos, continuando no capítulo 2, nós vamos ver o versículo 41 até o 44, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. O batismo, querido, o batismo é uma decisão pública, é uma confissão pública, da mesma forma que o meu pecado foi público, eu faço uma decisão pública a Jesus Cristo, não uma religião, mas a Jesus. O batismo é uma decisão de acreditar que Jesus é o único Senhor. Jesus é o cabeça da igreja. Através do meu arrependimento, entrego minha vida para Cristo e passo pelas águas do batismo, que me torno uma nova criatura. Esse é o processo de batismo, na verdade, a linguagem original do batismo quer dizer sepultamento. Eu fui sepultado com Cristo. Olha que ele continua dizendo aqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. A perseverança na unidade do corpo de Cristo, a perseverança no partir do pão, na direção de Jesus Cristo, e estarmos juntos em oração um pelo outro, clamando pelo outro. Sabe, hoje a gente vê muito crente ora por nós, ora por mim, ora por nós, mas não vê crente falando, eu quero orar contigo. Pastor, eu quero orar por Senhor. Sabe, a gente tem essa disposição de orar um pelos outros, interceder um pelos outros.
E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Quando há temor de Deus, não há medo, temor de Deus, querido, porque Ele é santo. Ele é santo. E o temor de Deus atrai a presença do Espírito Santo. Aí Deus usa os pastores, os bispos, e através dele, por essa unidade do corpo de Cristo, pelo temor ao Senhor, sinais e maravilhas são manifestos no meio da igreja. Cegos são curados, surdo passa a ouvir, mudos a falar, paraplégico a andar, até morto ressuscita. E o mais importante de tudo, querido, que aquele que está no pecado, aquele que está perdido, tem encontro com Jesus e se restaure e entregue sua vida para Jesus e passe a ser uma nova criatura. Esse é um dos maiores sinais, o maior milagre que pode acontecer dentro de uma igreja. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Sabe, querido? Ah, pastor, mas eu vou ter que dividir minha casa, dividir meu carro. Não é nada disso, meu irmão. Não é nada disso. É se alegrar com aquele que se alegra, chorar com o que chora. Se preocupar com o irmão, com a irmã. Se condoer com a dor dele. Dá a mão, querido, tu está caído, vamos levantar. Vamos levantar. Um ajudar o outro no posicionamento. Liga para o irmão, liga para a irmã, fala, irmão, você está bem? Irmã, você está bem? Pastor, o senhor está bem? Tá? Às vezes a pessoa só lembra do pastor quando é para pedir oração, para pedir alguma coisa. Dificilmente a pessoa liga para o pastor e fala, pastor, o senhor está bem? O senhor está precisando de alguma coisa? É raro, muito raro, a gente ouvir alguma coisa assim. É muito raro. A maioria das vezes são cobranças que a gente recebe, muita cobrança. O pastor recebe muita cobrança. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, vamos ter posicionamento realmente do corpo de Cristo. Um se preocupar com o outro, um interceder pelo outro, um orar pelo outro e se preocupar realmente com o outro. Querido Deus e Pai, que onde quer que chegar essa palavra, ali haja a manifestação do Teu Santo Espírito. E eu tenho clamado ao Senhor todo dia que venha, Pai, sobre a nossa terra, sobre o nosso país, sobre o Brasil, uma grande manifestação do Teu Espírito Santo, o avivamento, Pai. Restaurar a igreja, reposicionar a igreja, fazer com que nós possamos verdadeiramente ser o corpo de Cristo, o representante do Teu reino sobre a terra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante teu rosto e te dê a paz. Uma quinta-feira abençoada a todos, em nome de Jesus.